Revalida 2013, questão 11. Uma criança com 10 anos de idade é trazida ao hospital de referência em cidade de grande porte, por quadro que já se arrasta há 6 meses. Apresenta febre irregular intercalada com períodos de apirexia, anorexia e perda ponderal de 6 quilos. A mãe relata ainda diarreia ocasional, sangramento gengival frequente, epistase e episódios de pneumonia e otite. Tratados com antibióticos nos 2 últimos meses, pouco antes da mudança realizada pela família que saiu de uma cidade de zona rural para uma cidade de zona urbana. Ao exame, a criança apresenta emagrecida, hipodesenvolvida para a idade, cabelos finos e quebradiços, hipocorada 2 cruzes em 4, anictérica com micropoliadenopatia cervical e axilar bilateral, sopro sistólico 2 cruzes em 6 cruzes, pancardíaco, abdômen distendido com o fígado palpável a 5 cm do rebordo costal direito, baço palpável a 8 cm do rebordo costal esquerdo, edema de membros inferiores, uma cruz em 4, frio e com cacifo, ou seja, com edema. Temperatura axilar 37,8 graus, PA 100 por 70, frequência cardíaca 104 e frequência respiratória 18. Ok. Pergunta: a melhor correlação entre a manifestação clínica apresentada pela criança e seu mecanismo fisiopatológico nessa endemia brasileira é... Ok, portanto, ele está pedindo então o mecanismo fisiopatológico da doença, no caso, para a gente poder responder. Então, teoricamente, a gente precisaria saber qual a doença, qual a principal hipótese diagnóstica. Ok, vamos tentar então descobrir qual a principal hipótese diagnóstica. Caso clínico: a criança, 10 anos de idade, procedente de zona rural. Febre irregular, intercalada com períodos de apirexia, ou seja, ausência de febre. Anorexia e perda ponderal de 6 kg. A mãe relata diarreia ocasional, sangramento gengival frequente, epistase e episódios de pneumonia e otite tratados. No exame físico, a criança está emagrecida, hipodesenvolvida para a idade, cabelos finos, quebradiços, hipocorada, 2 cruzes em 4. Anictérica, micropoliadenopatia cervical e axilar presente. Tem um sopro sistólico, 2 cruzes em 6, pancárdico, abdômen distendido com fígado palpável a 5 cm do rebordo costal direito e baço palpável a 8 cm. Importante a gente notar que o fígado está menor do que o baço. Isso ajuda no diagnóstico também, um dos fatores. Edema de membros inferiores, uma cruz em 4, frio e com cacifo, com edema. Um teste do edema. A temperatura no momento do exame encontra-se com 37,8 graus, a PA 100 por 70, frequência cardíaca e frequência respiratória. Ok, aqui temos algumas hipóteses diagnósticas: extossomose, febre tifoide, tuberculose, malária, leishmaniose visceral, mononucleose e leucemia aguda. Ok, então temos 7 hipóteses diagnósticas que eu achei mais pertinente colocar. Ok, a doença que se enquadrou mais de acordo com os sintomas e com a história clínica e com a história epidemiológica também, a criança morava na zona rural. Portanto, a principal hipótese diagnóstica seria leishmaniose visceral ou calazar. Vamos estudar um pouquinho mais então dessa doença. Epidemiologia. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma doença que ocorre em cerca de 88 países, sendo 72 deles em desenvolvimento. 90% dos casos ocorrem em Bangladesh, Índia, Sudão e Brasil. No Brasil, a doença ocorreria preferencialmente em áreas rurais, progressivamente ocorrendo em áreas periurbanas e urbanas. De 84 até 2002 foram notificados 48.455 casos, com média anual de 3.100 casos e incidência de 2 casos por 100.000 habitantes. Na década de 90, quase todos os casos ocorriam na região do Nordeste, que se alastrava do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Mais recentemente, a doença foi descrita em outras regiões, ocorrendo na periferia de Belo Horizonte, de Campo Grande, de Palmas e região noroeste do estado de São Paulo. A doença comete preferencialmente menores de 10 anos de idade,
sendo mais frequente em menores de 5 anos, cerca de 41%. A co-infecção Leishmania-HIV é descrita em vários países, inclusive no Brasil, abrangendo um grande número de casos. Ok, transmissão. O agente etiológico é do gênero Leishmania, do complexo Donovani, havendo 3 principais espécies. A Leishmania donovani, normalmente na Índia e no Sudão. A Leishmania infantum, no Velho Mundo, região do Mediterrâneo e na Europa. Leishmania chagas, Novo Mundo e Brasil. Apresenta 2 formas, com flagelo externo, encontrado principalmente no tubo digestivo do inseto vetor, chamada promastigota, forma ovalada com ausência de flagelo externo, encontrado no interior do sistema fagostório mononuclear de mamíferos, chamada mastigota. Ok, manifestações clínicas. O período de incubação é de 2 a 3 meses em média. A leishmaniose visceral apresenta sob 3 formas clínicas distintas: assintomática, oligossintomática e clássica. Na sintomática, caracterizada por sorologia positiva sem nenhuma manifestação clínica da doença. Oligossintomática. Encontra-se sorologia positiva com a presença de sinais ou sintomas discretos da doença, tais como febre, hepatosplenomegalia de pequena intensidade. E a forma clássica, manifestações clínicas bastante exacerbadas, hepatosplenomegalia, volumosas e febre estão presentes, podendo às vezes estar associadas às infecções bacterianas. Alterações laboratoriais proeminentes. Ok, manifestações clínicas, continuando, período inicial. O paciente apresenta estado geral preservado, febre diária com cerca de 15 a 21 dias de duração e não há desnutrição evidente. Ao exame físico, hepatomegalia discreta e o baço palpável no máximo 2 a 3 centímetros no seu maior diâmetro. No período de estado, quadro plenamente manifesto com febre diária, perda ponderal significativa, palidez cutânea ou mucosa importante, diarreia, anorexia, dinamia, astenia, edema de membros inferiores, tosse e algumas vezes epistase. Megalias mais pronunciadas, baço maior que o fígado, é o que nós vimos. Na altura da cicatriz umbilical, se dirigindo à fossa ilíaca direita. Ok, no período final. Toda criança não tratada poderá evoluir para uma doença fatal, caracterizada por fenômenos hemorrágicos importantes, HDA, hemorragia digestiva baixa e hemorragia digestiva alta, no caso, HDA. Equimoses, petequias, infecções bacterianas, anasarca, palidez muito intensa, edema pulmonar, hepatosplenomegalia muito intensa. Aqui só para completar, sintomas. Os principais sintomas da leishmaniose visceral são febre intermitente com semanas de duração, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço do fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramento na boca e nos intestinos. Ok, diagnóstico. Diagnóstico clínico epidemiológico. O diagnóstico da leishmania visceral deverá ser sempre baseado em dados clínicos e epidemiológicos. História de febre associada a hepatosplenomegalia é quase uma constante. Dados epidemiológicos como a presença de outros casos humanos na área, presença de cães infectados, bem como a presença de flebotomíneos em residência. Diagnóstico laboratorial inespecífico. No início do quadro, a anemia seguida de leucopenia e plaquetopenia, compondo o quadro de pancitopenia. Hipoalbuminemia e hipergamoglobulinemia. Elevação das enzimas hepáticas, a AST normalmente é maior do que a ALT. Diagnóstico laboratorial específico, exames parasitológicos ou sorológicos, ELISA e imunofluorescência indireta. Diagnóstico parasitológico feito principalmente pelo encontro do parasita no aspirado de medula óssea, aspirado esplênico, punção de linfonodo ou biópsia hepática. Ok. A história clínica e epidemiológica é de suma importância para que se faça o diagnóstico adequado. Na forma oligossintomática, o diagnóstico diferencial deve ser feito com doenças que cursam com quadro febril de hepatomegalia ou esplenomegalia. A esquistossomose, na forma aguda, em que o paciente pode apresentar febre e visceromegalias, porém, a história epidemiológica de contato com águas com presença de caramujo, curso mais agudo e ausência de pancitopenia afastam o diagnóstico. Ok, observação. Leishmanias são protozoários parasitas de células fagocitárias de mamíferos, especialmente de macrófagos. São capazes de resistir à destruição após a fagocitose. As formas promastigotas infecciosas são alongadas e possuem um flagelo locomotor anterior, que utilizam nas fases extracelulares
vasculares do seu ciclo de vida. O mastigota intracelular não tem flagelo. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar e febre negra, é a forma mais severa da leishmaniose. É o segundo maior assassino parasitário no mundo, depois da malária, estimando-se que causa 60 mil de mortes cada ano entre até 2 milhões de infecções mundiais. O parasita migra para os órgãos viscerais como fígado, baço e medula óssea e caso se desenvolva a doença se deixado sem tratamento, quase sempre resultará na morte do anfitrião humano. Sinais e sintomas incluem febre, perda de peso, anemia, inchaço significativo do fígado e do baço. De preocupação particular, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o problema emergente da co-infecção, HIV-LV, mas tem vindo a ser reduzido devido a terapias eficazes para infecção com HIV. Ok, voltamos então à questão. Então a pergunta é: a melhor correlação entre a manifestação clínica apresentada pela criança e seu mecanismo fisiopatológico nessa endemia brasileira é? Então vamos lá, alternativa A: esplenomegalia com efeito da hipertrofia progressiva por aumento da pressão sanguínea no sistema portal intrahepático e da veia esplênica. Nós vimos que não é isso a fisiopatologia da doença Alternativa B: as infecções bacterianas com seguimento ao aumento da resposta imunológica. As infecções bacterianas. Furada, já vimos que não é uma infecção bacteriana. A C: edemas de membros inferiores, frio e com cacifo, como consequência da insuficiência cardíaca congestiva secundária à miocardiopatia dilatada. Aqui a gente não tem como a gente afirmar que o paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva. O paciente aqui, de acordo com o exame físico, ele tem um sopro sistólico e pancárdico. Portanto, ele pode ter uma regurgitação mitral, mas não necessariamente uma insuficiência cardíaca. Alternativa D: a anemia como resultado da combinação de hemólise, ocupação de medula óssea por macrófagos infectados, hemorragias e sequestro esplênico. Correta. De acordo com o que nós vimos, essa seria a alternativa correta no caso de leishmania visceral. Alternativa E: os sangramentos gengivais e epistase como efeito da diminuição da produção de fatores de coagulação pela lesão direta e insuficiência hepatocelular. Nós vimos que no caso não é uma lesão direta e insuficiência hepatocelular. Aqui só para a gente esclarecer que no caso aqui o paciente provavelmente ele estaria entre o período de estado, quando plenamente manifesto, com febre diária. No momento do exame físico o paciente tem 37,8 graus, perda ponderal significativa, está na história, palidez cutâneo mucosa importante, diarreia, tem história de diarreia, tem história de anorexia, de adinamia, de astenia, edema de membros inferiores, tosse e algumas vezes epistase, tem história de epistase também. Megalias mais pronunciadas, tem tanto hepato quanto baço aumentados, sendo que nesse caso no período de estado o baço maior que o fígado, exatamente como o paciente se apresenta. Apresenta com fígado palpável de 5 cm e baço palpável de 8 cm, na altura da cicatriz umbilical, se dirigindo à fossa ilíaca. Ok, portanto, a alternativa correta é a alternativa D.